Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos para o nosso podcast, com o assunto o Evangelho do próximo domingo, dia 18 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Vamos ao texto. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então celebramos, nesse dia 18, o primeiro domingo da Quaresma. E a palavra de Deus indica-nos, no Evangelho que acabamos de ouvir, o caminho para viver frutuosamente os 40 dias que precedem a celebração anual da Páscoa. Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos leva, que também deve nos conduzir nesse tempo quaresmal, para que seja um tempo frutuoso. O Evangelho de hoje nos mostra o caminho percorrido por Jesus, que o evangelista Marcos resume dizendo que antes de começar sua pregação, ele, Jesus, se retirou durante 40 dias no deserto. E no deserto foi tentado por Satanás. O deserto é o lugar onde Deus fala ao nosso coração, é a solidão. Solidão significa fazer companhia para si mesmo. E o deserto é o lugar onde brota também a nossa resposta a Deus. Escutamos a voz de Deus e respondemos à voz de Deus. Oração, isso é diálogo. É ali no deserto, no silêncio, na solidão, que nós rezamos, que dialogamos com Deus. No deserto, o coração humano tem a oportunidade de desapegar-se de tudo. De tudo. Não tem sinal de internet, não tem televisão, não tem telefone, não tem nada. É você e Deus, Se apega-se de tudo, E aí sim você cria as condições necessárias para abrir-se totalmente à palavra de Deus, à escuta. Mas o deserto é também o lugar da tentação, onde o tentador, aproveitando as nossas fragilidades e necessidades, muitas vezes utiliza a sua voz mentirosa, se insinua e pode levar-nos ao engano, ao afastamento de Deus, ao caminho que não conduz a Deus. Por isso que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo, porque ele sim, o Espírito Santo, conduz para Deus. O tentador é sedutor, Ele é muito sedutor. Aliás, tem um filme famoso de 2006 chamado assim, O Diabo Veste Prada, Ele seduz, ele é esperto, Ele engana. Os 40 dias no deserto é o início do duelo de Jesus contra o tentador. Duelo que terminará com a paixão e a cruz. E durante os anos de pregação, Jesus derrotou fragorosamente o maligno, através das curas de doenças, dos exorcismos, e especialmente perdoando e reconciliando os pecadores com Deus. Mas na paixão, quando Jesus é rejeitado, abandonado e por fim capturado e condenado à morte, parece que o diabo é vitorioso. Lê do engano. Na realidade, foi precisamente neste momento, com a morte de cruz, o último deserto que Jesus atravessou para derrotar definitivamente Satanás e libertar-nos de seu poder. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nenhum momento Jesus perdeu a confiança na bondade de Deus, na bondade do Pai. Sua última frase na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Salmo é uma oração do Salmo. O texto original diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus muda para Abba, Pai. Um ato de total confiança em Deus e mergulha no mistério, na noite da morte, no abismo da morte, na certeza que o Pai daria a palavra final e não iria abandoná-lo. Plena confiança na bondade do Pai. Ele derrota definitivamente a Satanás e liberta-nos de seu poder. Todos os anos, no início da Quaresma, este Evangelho das tentações, recorda-nos que nossa vida deve seguir as pegadas do Senhor, ou seja, nossa vida também é uma batalha contra o mal.
Devemos estar conscientes da presença desse inimigo astuto, interessado no nosso fracasso. E a necessidade que temos é de estarmos preparados para nos defendermos dele e combatê-lo. Na primeira carta de Pedro 5,8, na liturgia das horas, na oração das compreces, a gente reza assim: vigiai e orai, para não ceder à tentação do demônio. O demônio vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistires firmes na fé. É interessante notar como no Evangelho de hoje, São Marcos destaca que no deserto encontravam-se também os anjos que serviam a Jesus. Eles, anjos, são o contraponto de Satanás. Em toda a Sagrada Escritura encontramos essas figuras que nos orientam para não nos afastarmos de Deus. Um coro de anjos anuncia aos pastores o nascimento de Jesus. Um anjo consolou Jesus no Getsêmani. Também são os anjos que anunciam às mulheres a ressurreição de Jesus. E no final dos tempos serão os anjos que acompanharão Jesus na sua vinda gloriosa, capítulo 25 de Mateus. Os anjos, aliás, a palavra anjo significa enviado, os anjos são enviados por Deus para nos ajudar a seguir o caminho da salvação. E é interessante aqui a nossa devoção também ao nosso anjo da guarda, especialmente nos momentos de provação, de tentação. O Catecismo da Igreja, número 326, diz assim: cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Cita a frase de São Basílio, está lá no Catecismo da Igreja. Então, nos momentos mais difíceis, reze para o seu anjo da guarda. Eu tenho o costume de todos os dias rezar pelo meu anjo da guarda. E depois, ainda no Evangelho de hoje, Jesus diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Essa frase resume o tempo quaresmal. Aliás, quando a gente recebe as cinzas na quarta-feira, é uma das orações que pode ser feita. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o resumo do tempo quaresmal. A quaresma é um convite para ter fé em Deus, como Cristo, e a converter todos os dias de nossa vida à sua santa vontade, orientando para o bem todas as nossas obras e pensamentos. É tempo propício para tornar mais sólida a nossa relação com Deus. E aí vem os exercícios da oração, da penitência e das obras de caridade. Intensificar a nossa relação com Deus, a nossa amizade com Deus. A quaresma é esse tempo privilegiado. Convertei-vos e crede no Evangelho. A vida é um longo processo de conversão. A gente está sempre melhorando. Por fim, um detalhe fundamental ainda acerca das tentações. Em nenhum momento Jesus dialoga com Satanás. Ele simplesmente refuta o diabo em todas as suas tentações, citando a palavra de Deus. Refuta com a palavra de Deus, mas não dialoga. E é isso que nós também devemos fazer. Quando o tentador se aproxima, começa a seduzir-nos, E o Papa Francisco, ele fala isso, Ele chega, tal, e começa a pôr pensamentos, faz isso, faz aquilo, tal, e aquilo vai minando a sua resistência. A tentação é entrar em diálogo com o diabo, como fez Eva, e se deu muito mal. Se entrarmos em diálogo com o demônio, seremos derrotados. Não há diálogo com o demônio. Apenas se refuta a tentação usando a palavra de Deus. Por isso que o tempo da quaresma é um tempo mais intenso para se aproximar da palavra de Deus. Enfim, supliquemos com fervor a Virgem Maria a fim de que acompanhe nosso caminho quaresmal. Que a gente possa sair dessa quaresma melhor do que entramos. E ajude a imprimir em nosso coração, na nossa vida, as palavras de Jesus, para nos convertermos de fato ao Evangelho. A todos a minha bênção e um feliz domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.